Galera, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa parte de ligações químicas, falar da segunda parte, que fala das ligações covalentes ou moleculares, né? Bom, então a ligação covalente ou molecular é uma ligação que ocorre entre ametais. Neste caso, o que a gente vai ter? Ametais são substâncias que são elementos que querem ganhar elétrons. Se eles querem ganhar elétrons, o que vai acontecer? Eu tenho dois caras querendo ganhar elétron. Nas ligações iônicas eu tinha um metal ligado a um ametal. O metal perdia elétron e o ametal ganhava. Então muito fácil, tinha transferência de elétron, tudo bem. Aqui não, aqui a gente tem dois caras que querem ganhar elétron. Então, em vez de ter transferência de elétrons, aqui a gente vai ter compartilhamento. Eu quero ganhar elétron, você também? Então vamos fazer o seguinte, esses elétrons que eu quero ganhar, eu vou compartilhar com você. Então, esse elétron que é meu, ele vale para você e vale para mim. Então, é um compartilhamento de elétrons que ocorre entre os átomos, né? Então, nesse caso, um exemplo que a gente tem aqui, são a formação da molécula do gás nitrogênio, N2. O que acontece? O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, e aí, como eles querem chegar na teoria do quinteto, eles têm que ganhar 3 cada um para estabilizar. Então, cada nitrogênio vai pegar 3 elétrons compartilhar com outro átomo de nitrogênio. Então a gente vai ter um compartilhamento aqui de 3 pares de elétrons. E aí quando você falar do nitrogênio da esquerda, quantos elétrons ele tem? Além dos seus 5, ele vai ter esses 3 aqui que veio do outro átomo de nitrogênio, totalizando 8. Assim como o nitrogênio da direita, que tinha 5, pegou esses mais 3 do outro nitrogênio, totalizando 8, encaixando então assim na teoria do octeto. Beleza? Então ocorre compartilhamento de elétron entre os participantes. Que tipo de ligação que a gente vai ter nas ligações covalentes ou moleculares? São 3 tipos, primeiramente. A gente vai ter a ligação normal ou simples, que representa o compartilhamento de um par de elétrons. Essa ligação é representada por um traço. Esse tracinho é como se tivesse um elétron em cada extremidade. Então ele representa o compartilhamento de um par de elétrons. Tem a ligação dupla, representada por 2 tracinhos, que representa o compartilhamento de 2 pares de elétrons. E tem a ligação tripla, que são 3 tracinhos, falando então que tem um compartilhamento de 3 pares de elétrons. Aí dentro dessas ligações ocorre a denominação sigma e pi, que mostra mais ou menos os orbitais que formam as ligações. No caso da ligação simples, ocorre a ligação do tipo sigma, é um tipo de orbital que é utilizado na formação daquela ligação. Na ligação dupla a gente fala que tem uma ligação do tipo sigma e uma ligação do tipo pi, ou seja, ocorre a formação através do orbital sigma e do orbital pi. Já na ligação tripla nós temos uma ligação do tipo sigma e 2 ligações do tipo pi. Então a gente vai usar isso mais para frente, principalmente quando fala lá na orgânica, né? E aqui embaixo as representações. Temos aqui a ligação simples, então um par de elétrons sendo compartilhado, um tracinho, a ligação dupla, 2 pares de elétrons sendo compartilhados, 2 tracinhos, e a ligação tripla, 3 pares de elétrons sendo compartilhados, 3 tracinhos. E aí mostra aqui que o H2, o gás hidrogênio, quando é formado, ocorre o compartilhamento de um par de elétrons. Então, uma ligação simples. O S2, então 2 pares de elétrons sendo compartilhados, e o N2, 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Então, uma ligação simples, uma ligação dupla e uma ligação tripla. Fórmulas de representação dos compostos moleculares. Esses compostos que são formados por ligações covalentes moleculares são chamados compostos moleculares. E eles podem ser representados de 3 formas. Através da fórmula molecular, que é a mais comum no dia a dia dos nossos livros, de tudo, que é aquela que mostra os tipos de átomos e as suas quantidades que formam aquela substância. Por exemplo, o gás cloro é formado por 2 átomos de cloro, então Cl2. O gás oxigênio formado por 2 átomos de oxigênio, O2. Dióxido de carbono, 2 oxigênios e um carbono, então CO2. Então aqui suas fórmulas moleculares aqui em amarelinho já. A gente tem a fórmula eletrônica, ou também conhecido como fórmula de Lewis. Ela mostra qual substância, quais são os tipos de átomos, suas quantidades, e além disso mostra os elétrons da camada de valência de cada átomo que participa daquela molécula. Então a gente tem aqui, por exemplo, o gás metano. É um carbono e 4 hidrogênios. Mostra que o carbono tem 4 elétrons, que são os vermelhinhos, e o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Então mostra a substância metano, e 4 hidrogênios, os tipos de átomos, suas quantidades e seus elétrons da camada de valência também. Outro exemplo aqui, molécula de água, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio apenas 1 cada um, né? E a próxima fórmula é a fórmula estrutural plana, indica os tipos de ligações que formam as substâncias. Então a gente tem aqui na fórmula estrutural plana
ela vai mostrar as quantidades de átomos, qual substância que estamos falando, e além disso ela mostra o tipo de ligação que ocorre entre os átomos. Então, se você reparar aqui, ó, na fórmula eletrônica, temos dois átomos de cloro compartilhando um par de elétrons. Em vez de eu representar os elétrons da camada de valência, eu só boto os dois átomos e o tracinho. Então, essa é a fórmula estrutural plana que mostra o tipo de ligação que ocorre na formação do composto. Então, tem aqui um exemplo mais complexo aqui, que é a molécula de CO2. Entre o oxigênio e o carbono ocorre uma dupla ligação. Então, na estrutura plana, um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio de um lado e a dupla ligação com oxigênio do outro lado. Então, ela mostra a estrutura através das ligações que ocorrem na molécula. Ligação covalente ou ligação dativa, né? Covalente normal, covalente dativa. Covalente coordenada também aparece isso, né? Neste caso, é um tipo de ligação diferente. Por quê? Na ligação simples, dupla e tripla, existe compartilhamento de pares de elétrons, sendo que esse par de elétron, um elétron vem de um átomo, outro elétron vem do outro átomo. Então são dois átomos compartilhando um par de elétrons, sendo que a origem dos elétrons daquele par, cada elétron vem de um átomo. Aqui nesse caso, da ligação covalente coordenada ou dativa, o par de elétrons que está sendo compartilhado, ele é proveniente de um átomo só. Como assim? Vamos pegar aqui a molécula de dióxido de enxofre, SO2. A gente tem dois oxigênios ligados a enxofre. Se você for fazer a fórmula estrutural, a fórmula eletrônica, você vai botar o oxigênio com seus 6 elétrons, o enxofre com 6 elétrons e o outro oxigênio também com 6. Quando você faz o compartilhamento para estabilizar a teoria do octeto, esse oxigênio aqui da direita, que tinha 6 elétrons, ele precisa de ganhar 2 elétrons para chegar a 8, assim como o enxofre. E quando eles fazem essa ligação dupla, ou compartilhamento de dois pares de elétrons, tanto o oxigênio da direita quanto o enxofre já adquiriram estabilidade. Mas como que vai estabilizar o outro oxigênio da esquerda? Fazendo também compartilhamento, fazendo uma dupla ligação? Se você fizer isso, o oxigênio vai estabilizar. Beleza. Só que o enxofre, que já tem 8 a partir dessa ligação dupla, ele vai chegar a 10. Isso não pode ocorrer. Aí o que vai acontecer? Como que vai ocorrer a estabilização? O enxofre, que já está estável a partir da dupla ligação com o oxigênio, ele tem dois pares de elétrons livres. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um par de elétrons e vai emprestar para o oxigênio. Esse par de elétrons proveniente só do enxofre vai ser compartilhado com o oxigênio. Compartilhado, vai valer tanto para o oxigênio e continuar valendo para o enxofre. Então, é um tipo de compartilhamento de um par de elétrons, só que esse par de elétrons vem todo de um átomo só, que nesse caso é do enxofre. Então, a gente chama essa ligação de ligação covalente, coordenada ou dativa. Lembrando que sempre vai ocorrer em pares, nunca vai ter um elétron só sendo emprestado, então sempre par de elétron, e quem recebe também necessita de um par de elétron. Então, dá para fazer com o oxigênio, porque o oxigênio necessita de um par de elétron para estabilizar. E aí esse par de elétron é compartilhado. Professor, mas o enxofre tem outro par de elétron livre aqui, então ele poderia fazer outra dativa? Sim. Aí ele dá origem à molécula de SO3, ou trióxido de enxofre. Ele pega outro par de elétron livre e empresta para outro oxigênio. Então, ao ter par de elétron livre, ele pode fazer essas ligações chamadas de coordenada ou dativa. E essa ligação dativa, como que ela é representada na fórmula estrutural? Ela é representada por um tracinho, igual uma ligação simples, já que é um par de elétrons sendo compartilhado, ou algumas bibliografias trazem uma setinha. Então está aqui, ó, onde a origem da seta é do átomo que está emprestando o elétron e a pontinha da seta é do átomo que está recebendo o elétron. Quando tem a setinha, é fácil de reconhecer que ocorre uma dativa. Quando vem só um tracinho, é mais difícil, aí você tem que fazer a fórmula eletrônica para descobrir que ali é uma dativa. Existem algumas exceções à teoria do octeto. São duas, na verdade, aqui que a gente vai trabalhar. Berílio e boro. Berílio e boro podem fazer ligações covalentes e não estabilizar com 8 elétrons. O berílio tem 2 elétrons na camada de valência. Apesar de ser um metal, ele pode fazer ligações covalentes com elementos que têm alta eletronegatividade, tipo flúor, cloro. Então ele pode fazer uma ligação covalente dativa, compartilhando pares de elétrons. Só que ao compartilhar, ele não vai estabilizar com 8. O berílio tem 2 elétrons e vai estabilizar apenas com 4 elétrons na camada de valência. Então ele é uma exceção à teoria do octeto. Assim como o boro. O boro tem 3 elétrons. Ao fazer ligações com o flúor, por exemplo, ele vai fazer uma ligação covalente, ele vai compartilhar a par de elétrons. Só que também não vai estabilizar com 8, ele vai estabilizar apenas com 6 elétrons. Está aqui nosso exemplo aqui embaixo, onde o boro tinha 3 e
Ao fazer 3 ligações simples com 3 átomos de flúor, ele forma um BF3 e ele estabiliza apenas com 6 elétrons. Então, berílio e boro, exceções da teoria do octeto. Berílio estabiliza com 4 e boro estabiliza apenas com 6 elétrons. Aqui as características dos compostos moleculares. Então, compostos formados por ametais são chamados de compostos moleculares, formados a partir da ligação covalente, que é o compartilhamento de elétron entre eles. Podem ser encontrados nos 3 estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso a temperatura ambiente. Sólido, por exemplo, açúcar é composto molecular, está sólido a temperatura ambiente. Ácido clorídrico se encontra líquido e os gases, oxigênio, gás CO2, são compostos moleculares e estão gasosos à temperatura ambiente. Apresenta baixa temperatura de fusão e ebulição se comparados a compostos iônicos. Não é para falar isoladamente. A gente sempre vai comparar com compostos iônicos. Então, o sal de cozinha, que é o NaCl, tem uma temperatura de fusão altíssima. Já o açúcar tem uma temperatura de fusão mais baixa, né? Então, quando comparados a iônicos, tem temperaturas de fusão e ebulição bem baixas. Tem baixa condução de corrente elétrica quando puros, com exceção do grafite, que é feito só de carbono, é um alotrópico do carbono. Então, ele conduz corrente elétrica. Os outros têm baixa condução de corrente elétrica. Ácidos fortes, quando misturados com água, eles conduzem corrente elétrica, só que isoladamente eles não têm tanta essa capacidade. Então, tem baixa condução de corrente elétrica. E são péssimos condutores de calor, tanto é que os isolantes térmicos encontrados aí na nossa indústria são todos feitos de compostos moleculares. Beleza, galera? Então, segunda parte de ligações químicas, ligações covalentes ou moleculares. Okay? Um grande beijo para vocês e até a próxima.